E você falou que você, de uma madrugada você viu um pivô de alta, uma oportunidade. Como é que você identifica topo, né, de um ativo e o fundo de um ativo? Cara, sempre quando tem fundo, o mercado tem que estar caindo bastante tempo. Então, mais de 90 dias caindo assim. Então, 90 dias, 120 dias ou mais. E do nada, graficamente falando, tu vê uma barra de projeção muito alta. Então, por exemplo, mas Augusto, eu não sei de análise gráfica. Tu pode pegar assim, às vezes o Bitcoin ele fica 3 meses indo para entre 90 mil dólares e 100 mil dólares. Daí ele fica ali, 90 mil, 100 mil. Volta para 90 mil, volta para 100 mil. Vai para 85, volta para 100 mil. Vai para 105, volta para 90. Então tu fica naquela... Tu vê que o mercado, tu olha assim o teu saldo em reais comparado ao Bitcoin, tu vê que ele está sempre a mesma coisa já há uns 3 meses. Provavelmente tu tá perto de um ponto de definição. Só que daí chega um dia, geralmente é uma semana. Chega uma semana e vem um movimento muito rápido e repentino. E aí tu vê assim, Bitcoin agora abriu segunda-feira em 102, ele agora está em 112. Na sexta-feira ele já está em 120. Geralmente esse movimento violento, ele pode antecipar um início de alta. E geralmente ele antecipa uma retomada de alta. Ele é um movimento fora do normal. Só que tem um detalhe. Se tu vê durante 2, 3 anos consecutivos movimentos de altas e semanas de altas com rompimento forte, com frequência, ou seja, tu já está vendo esse comportamento 3 anos seguidos, provavelmente essa barra mais forte, esse rompimento mais forte vai ser o último. Tende a ser um dos últimos. Porque ele começa a esgotar os compradores. Os compradores acabam torrando toda a sua energia. Então, se tu começa a ver muitas semanas, nos últimos 2, 3 anos, tu viu que várias semanas o preço teve esse deslocamento umas 2 vezes por ano, tu pode ter certeza, ele está indo cada vez mais para uma possibilidade de fazer topo, porque ele está se esgotando. Como é que ele vai ter muita gente querendo comprar o tempo todo ao infinito? Não tem como. Sim. Então, quanto mais barras longas, quanto mais força de volatilidade e movimentação tiver, porque o que acontece? A maior parte do tempo no mercado cripto e mercado de risco, os ativos andam de lado. Eles andam lá atrás. Quando eles rompem, por exemplo, vamos pegar ali o Bitcoin quando chegou em 15 mil dólares e ele rompeu muito forte em uma semana até 32. Então ele saiu de 15 para 32. Cara, é um movimento de 100%, é um movimento muito forte. Ali é um início de uma tendência de alta. Por quê? Porque ele ficou 1 ano caindo antes. Mas se tu pega agora, vamos dizer que agora a gente está nesse momento atual, Bitcoin está em 95 mil dólares e semana que vem ele está em 140 mil dólares, pode começar a desconfiar, porque como ele já vem de altas consecutivas, ele está mais próximo de bater um topo e tu tá comprando um topo do que tu comprando um fundo. Quando o ativo acelera demais de uma vez, já é uma... É um risco sempre ou de início de alta ou fim de alta. Sim. Só que, geralmente, início de alta, ele acontece depois de 1 ano de queda. Ele fica caindo por 1 ano, o preço. Ele cai 60% do preço original. Então, quando ele caiu de 60 mil e veio para 15, ele caiu tipo 80%. Sim. Aí tu ficou 1 ano com ele em queda. Aí do nada tem uma semana muito explosiva. Significa que ele vai querer entrar em tendência de alta. Sim. Eu vi um post seu em janeiro ou foi fevereiro que você falou: quem ficar em altcoin vai perder muito dinheiro, queda de 3 meses. Sim. O que te deu aquele alerta? O que ligou em você assim para ter essa noção? Sim. E como é que você metrifica essa questão de tempo, né? Porque eu vejo que você é um dos poucos no mercado que gosta de falar de tempo. Sim. 1 semana de alta, 2 meses de alta. O pessoal odeia isso, né? A galera que não entende odeia, né? Pois é. Porque quando tem um rompimento de uma média 21 semanal e 8 semanal, tu já pode esperar uma movimentação forte de direção de preço por uns 3 meses no mínimo. Então, no mínimo 3 meses. 3, 4 meses. Então, quando lá, em 12 de janeiro, a gente teve um rompimento muito forte de 2 médias importantes, que foi a média 8 semanal e a média 21 semanal, ali eu já percebi. Cara, o mercado ele vai fazer o oposto que as pessoas estão esperando e que inclusive eu estou esperando. Porque em janeiro eu estava esperando que o mercado ia entregar mais alta. Veio o Trump, veio aquela história toda, agora vai entrar dinheiro, vai tudo ser melhor. E foi o completo oposto, né? Por quê?
Porque o mercado ele gosta de andar na direção contrária ao senso comum. Se teus amigos, todo mundo está no senso comum de que a alta muito forte, tu pode ter certeza que o ciclo vai ser diferente. Tu pode ter certeza que aqueles meses que tu estava esperando alta, talvez não seja um mês que vai ter alta. E os meses que tu começa a se convencer que vai ter baixa, eles começam a ser o oposto também. Então, quando tu vê o senso comum acontecendo, tu tem que reavaliar se aquilo ali faz sentido ou se tu está contando uma história para si mesmo. Então, o que eu tento evitar? Eu evito grupos de investimento justamente por causa disso, porque eu fico com receio de que o otimismo dos outros interfira na minha análise, que ela tem que ser fria. Então lá em janeiro, 12 de janeiro, até 12 de janeiro eu estava extremamente bullish com o mercado. Achava que o mercado ia continuar subindo. Só que daí eu tenho uma abordagem que é aquela história assim. Quando o Bitcoin faz um rompimento de topo, para ele entregar mais alta, ele tem que continuar subindo. Ou seja, ele tem que iniciar segunda-feira rompendo. Naquele momento estava em $102 mil, ele rompeu até 108. Sim. E ele não podia mais perder os 102. Por quê? Porque ele fez um rompimento. Então ele está avisando, ó, vamos subir forte agora e buscar 110, 115. O que aconteceu? Nós tínhamos chegado a 102, 105 mil dólares. Ele recusou e ele voltou para $90. Ele falou assim, ó, eu quero subir, mas eu quero voltar para 85, 90. Ele fez isso. Quando ele fez o rompimento do 105 de novo, ele chegou a 108 e na mesma semana ele terminou abaixo de 105. Ele tinha que ter mantido. Como ele não manteve o 105, ele voltou para 98 mil dólares e 96 mil dólares, eu falei, cara, esse mercado está enfraquecendo.